Olá, queridos do primeiro ano, vamos à nossa aula de filosofia, começando aí o segundo bimestre, nosso módulo 3, filosofia pré-socrática, ou seja, filosofia pré-Sócrates, certo? Vamos ver aqui algumas informações interessantes sobre esse tema específico, tá? O primeiro tópico aí diz assim: se considerarmos a filosofia como uma maneira de entender a vida, então poderemos afirmar que ela sempre existiu. É claro que antes da filosofia surgir como ciência ali na Grécia, a humanidade já se questionava. Isso sempre aconteceu, né? Os questionamentos sempre estiveram presentes na nossa vida. Então aí já começa o ato de filosofar, sem necessariamente ter surgido a filosofia como ciência, tá? Segundo ponto, de certa forma, todos os povos antigos tiveram um sistema filosófico, pois procuraram construir sua própria visão de mundo. Todos nós já temos uma visão de mundo, eu, você, pela nossa bagagem de compreensão, de ensinamento, de aprendizado, nós já temos uma visão própria de mundo, ou deveríamos ter, certo? Então esses povos já tinham as suas concepções de entendimentos, também muito antes do surgimento da filosofia. O terceiro ponto aí diz assim: uma investigação racional, lógica e sistemática, uma característica particular dos gregos. Isso é uma característica particular dos gregos, sim, porque foram eles que deram essa forma de filosofia que nós conhecemos, uma filosofia racional, lógica e sistemática. A filosofia nasceu na Grécia, na cidade de Hélade, por volta do século 7 a.C., tá? E aí passou um longo processo histórico e cultural. Após o seu surgimento na Grécia, né, a filosofia passou por esse processo de histórico, cultural, a forma como as civilizações que se formaram pós surgimento da filosofia vão conceber essa ciência, cada qual na sua particularidade de entendimento e visão de mundo. A filosofia se desvinculou dos mitos. A filosofia surge na questão, né, dos mitos, em entender o que se estava tentando explicar, os questionamentos. A filosofia ela surge aí, em substituição, mas não excluindo os mitos, tá? Muitas das coisas ela se apropriou da mitologia e até hoje a mitologia está aí, ou seja, isso prova que a mitologia ela não foi extinta com a filosofia, pelo contrário, né? Em muitos casos ambas acabam se ajudando em alguns aspectos, mas a filosofia ela vem para substituir essas explicações e esses questionamentos que havia na Grécia antes do surgimento da filosofia, ok? Vamos ir para o nosso próximo tópico aí, que já vai vir aqui na sequência. Bom, nesse próximo slide aqui nós temos a transição do saber mítico para o saber racional. É o tópico 1 aí da apostila de vocês, tá? O mito, explicação dos principais acontecimentos da vida. Então, como eu falei, o mito ele veio antes da filosofia. Isso vocês já são sabedores disso, né? Então, o mito ele vem para explicar esses acontecimentos da vida. O que as pessoas tinham de dúvidas, do que elas queriam saber das coisas que as incomodavam, tá? Esses mitos eles tinham por características narrativas que envolviam deuses, semideuses e heróis. Terceiro ponto, discurso para quem aceitava essas histórias como verdadeiras. Então havia pessoas específicas na Grécia que iam até as praças explicar sobre os mitos. Então as pessoas tinham esses indivíduos como seres do saber, pessoas até vindas dos próprios deuses, para explicar essas narrativas. Outro ponto aí, os narradores eram, para muitos, escolhidos pelos deuses para revelar os acontecimentos passados, aquilo que eu falei para vocês. Então os narradores que explicavam esses mitos em praça pública, nas grandes catedrais, eles eram tidos como deuses escolhidos para levar essas revelações para o povo. Outro ponto aí, as narrativas buscavam encontrar a paternidade das coisas e dos seres, tá? Então havia uma relação entre os deuses, entre os seres, buscar a origem disso tudo, desses questionamentos. Então eles buscavam encontrar a paternidade, ou seja, a origem desses questionamentos, tá? O mito passou a ser questionado, certo? Então, até um certo ponto, estava muito bom, tudo tranquilo, mas alguns pensadores, por isso que nós temos aí os pré-socráticos, esses pré-socráticos aí, eles vão começar a questionar a ideia dos mitos. Será que está certo? Será que está errado? Né?
Então, vai ser questionado a mitologia como uma forma de tentar explicar isso tudo. A filosofia surgiu com a inspiração, ou seja, perdão, com a insatisfação das pessoas de não aceitar essas narrativas. Então a filosofia ela surgiu com essa insatisfação de muitos não aceitarem a mitologia e criar uma ciência mais racional, mais palpável, tá? Daí surge aí a filosofia. No entanto, como eu falei no slide anterior, a mitologia ainda está viva, ela sobrevive nos dias atuais. Então ela dialoga ainda muito com a filosofia. Você vai nas livrarias, você vê muitos livros ainda de mitologia. Então é uma coisa que não está aí, que não foi extinta. Mas para tentar explicar as coisas em questão, temos aí a filosofia. Não tanto mais aí pelo olhar da mitologia, tá? Isso aí começou, né, a ser questionado como nós acabamos de ver, tá? E a filosofia surge nesse campo aí, tá certo? Um abraço, pessoal!